E eu vou chamar ela aqui. Ela tá me esperando já. Com silêncio, né? Eu adoro colocar uma musiquinha. Ah, maravilhosa! Cheguei! Chegamos! Deixa eu até colocar um Olá, filtro. Olá! Alana, como é que você tá? De tudo certo, tudo certo. Que bom. Dessa vez a gente conseguiu se encontrar sem maiores problemas, mas eu Pois é, preciso. graças. Mulher, eu amo Mas esse eu teu preciso. filtro. Que filtro é esse? Ele é muito maravilhoso. Ele é único, nenhum outro me deixa tão bem. Porque Porque ele eu não ainda tô faz na olhos. busca. Ainda tô na busca do filtro O maravilhoso. que eu gosto desse filtro aqui é porque ele não mexe nos meus olhos. Eu odeio quando coloca gatinho ou cílios, coisa que eu Sim. não sou assim, eu não vou usar. Esse aqui não, isso Nossa, dá um brilho e tira os poros. eu amo esse aqui. Eu fico, tipo assim, a bonequinha, sabe? Aí também quando vem a realidade. A Então, realidade. Alana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Pega Dedo Deprê. Obrigada, obrigada. E o assunto não podia ser melhor do que esse, né? O inglês, né? Tão Fundamental. temido. Temido demais. Sim, eu falei até com os seguidores que eu realmente trouxe um drinkzinho, viu? Que eu sou Olha, dessas. eu vou ter que te contar a verdade. A gente tinha combinado trazer drinks, eu olhei a minha geladeira, eu só tinha gin pura, só que não tinha mais nada, não tinha limão, não tinha tônica, não tinha nada, não tinha laranja. Isso chama-se quarentena. Isso chama-se Isso é quarentena. pinguça nível master, né? Trazer só. Nível master sou eu, né? Que eu sou que 8h30 da noite, 7h30 aqui no Não, mas você norte, e tá eu já certo. E tô. eu que não tenho mais nada, já bebi tudo. Alana, então, simbora, que tá todo mundo aqui ansioso Simbora. pra falar. Lá. E você sabe, né? Eu sempre deixo meus convidados começarem. Alana, na sua visão, qual a importância, né? Eu acho que é uma pergunta até clichêzona, mas pra gente É começar, clichê. do inglês na pós-graduação. Perfeito. Não, eu acho que assim, é clichêzona, mas vale a pena sempre reforçar. Aham. Gente, o idioma da ciência é o inglês. Não adianta, a gente não tem como fugir. Eu sei que existem correntes em que o pessoal tenta assim, vamos forçar, vamos escrever no nosso idioma, mas o idioma da ciência, no momento em que a gente vive, e muito provavelmente nas próximas décadas, será o inglês. Então, não adianta, textos em inglês vão fazer parte do seu cotidiano no momento que você entra no mestrado, não importa a área. Você vai ter que se acostumar, não tem jeito. Exato. E assim, como eu sempre trago as lives para minha vida, o fato de eu tinha feito intercâmbio e ter o inglês, então facilitou muito minha vida durante a pós-graduação, tá? Porque assim, eu fico imaginando, eu fico assim, cara, a galera é guerreira. Tem galera que É, chega assim, tipo, na tora mesmo, sem inglês, assim, com o basicão do basicão, verbo to be. E consegue, gente. Não é impossível, consegue. sabe? Mas vai Não. demandar mais dedicação, né, Alana? Muito mais dedicação. Exatamente. Até eu acho que a gente tinha, né, estabelecido alguns tópicos para hoje. Justamente o segundo tópico era assim: cheguei na pós-graduação com nível básico ou intermediário. O que que eu faço, né? Deixa eu dizer a minha história para vocês. Conta? Eu estudei inglês por 8 anos, assim, na adolescência. Então, quando eu cheguei na pós-graduação, eu tinha um bom nível de inglês, não tem problema nenhum, nunca tive problema nenhum para falar, não tenho vergonha, sabe? Então, isso me ajuda muito, sabe? Sempre consegui me comunicar muito bem. E mesmo assim, o texto científico, ele tem as suas particularidades de vocabulário. Então, assim, mesmo para mim, já teve aí uma curva de aprendizado. Obviamente, muito mais tranquilo, porque eu já tinha uma ótima base em inglês, né? Mas muitos dos meus colegas de mestrado, especialmente eu lembro, porque assim, a gente era uma turma muito unida. Então, muita gente entrou assim, com básico ou intermediário, assim, quase que o suficiente, ou talvez nem isso, para fazer o teste de proficiência da universidade, né? Então, nossa, a dificuldade deles foi Muito enorme. difícil. E assim, você está falando, eu tô lembrando da minha turma também. Muita gente que entrou assim, que ficava desesperado, porque logo quem entra muito sem saber o que é a pós-graduação, né? Quando você vai, por exemplo, na aula inaugural, eles falam muito disso da língua inglesa e assusta mesmo, assim, as pessoas Assusta aí. assusta. Mas é para assustar. É pra assustar.
Porque É, realmente, então assim, o que que eu diria assim que eu vi meus colegas fazendo assim como ponto de partida para você que tá chegando e não tem um nível tão bom. A primeira coisa assim, ó, é ficar calmo, porque ninguém vai conseguir recuperar o tempo perdido em 2 anos de mercado. exato, Não vai. Então exatamente. assim, ó, E é um erro, né? Todo mundo quer, tipo assim, não. Eu acho que entra é na igual mestrado, não. Vou me academia. matricular hoje. Hoje eu vou sair daqui. Eu saio daqui do mestrado e já vou me matricular no curso de inglês. É igual Né? É academia, bem né? isso, Você quer se tipo. malha um mês, quero ficar sarado. Não, gente. Eu sempre Exatamente. falo, É. doutorado bodybuilder, é de pouquinho em pouquinho que a Uhum. gente vai, mas tem que É ter verdade. constância. Então, assim, com o nível de inglês é a mesma coisa. Você vai ter que encarar. Muita gente, obviamente, vai se virar lendo traduções. O Google Translator, ele sim está hoje muito melhor do que ele era antes. Não é vergonha nenhuma usar, mas mesmo utilizando o Google Translator, o que, que eu sempre penso que é o melhor? Você ter do lado o texto original, porque aí você vai começar a aprender. Então você vai Isso. começar a comparar os textos. O Google Translator nem sempre vai pegar vocabulário específico da sua área. Isso você Uhum. vai ter que ir atrás, você vai ter que aprender. Ter um caderninho ali para você ir fazendo o seu próprio vocabulário. São essas coisinhas que você vai fazendo assim, de passinho Alana, em passinho. eu não aconselho, assim, cada um tem um... Quando vem me perguntar, assim, porque, pra quem não sabe, eu sou professora de inglês. Isso, Então, eu assim, queria muito saber a tua visão. tem alguns amigos que estão na pós-graduação ainda e me perguntam, falam assim, Gabi, eu preciso aprender inglês, Aí vai, pega os artigos e joga no Google Tradutor, porque tem lá a opção, né? Que você joga o documento e ele traduz o documento Isso, já inteiro. traz E eu pro disse, você inteiro. tá dando um tiro no pé. Primeiro, porque o Google Tradutor, embora ele tenha cada vez mais o Google aprimorado essa ferramenta, né? Você vê que anos atrás traduzia-se muito ao pé da letra. Hoje o Google já dá uma tradução bem melhor, Bem melhor. mas são textos científicos específicos de uma determinada área. Então é um risco muito grande você utilizar essa ferramenta para traduzir o texto completo. Então, quando eu falo, eu digo assim, Não pode ficar você refém. não pode. É você ler o texto em inglês, porque assim, é, uma coisa, gente, você não precisa saber. Quando tem assim, teacher, os meninos, né, os meus alunos perguntam assim, teacher, a senhora sabe como é isso em inglês? Aí eu faço, caramba, isso aí eu não sei, porque ninguém sabe tudo. Uhum. Mas aí eu faço, vamos lá, qual o contexto? E Perfeito, aí fala o perfeito. contexto, fala uma frase ou um parágrafo inteiro e você consegue entender sem precisar traduzir aquela palavra. Existe, Entende? inclusive, essa dica de leitura é muito boa. Você está lendo um parágrafo e normalmente o que a gente faz? A gente vai lá e sublinha aquilo que a gente não entende. Não E a gente sabe. foca, Isso. a gente se apega à palavra que a gente não sabe. Mas, gente, leia a frase inteira. E veja o que no- você extrai dali. Dali Você talvez conseguiu você já entender? consiga entender. Talvez Exatamente. você não precise nem de dicionário. É exatamente isso, gente. Você não precisa saber tudo para entender pelo contexto, entendeu? Agora, logicamente, você vai ter aquelas palavras que são palavras-chave, e aí você vai, pega e anota a tradução daquela palavra, que é uma palavra crucial para você entender aquele texto daquela área. E aí você vai criando, eu digo até que é importante você criar o seu próprio dicionário. Seu próprio Você vai, dicionário. né? Você vai escrevendo essas palavrazinhas que são mais palavras-chave da sua área, porque quando você vê outros artigos, você vai identificar. Logicamente, você vai com o tempo. Exato, com o tempo, os artigos de uma área específica, eles vão tendo um vocabulário muito parecido. Com o tempo, você vai ganhando fluência, né? E, claro, nesse começo também, isso serve para qualquer idioma, para começar no português, né? Uhum. Tenha muita paciência para conseguir interpretar muito bem aquilo que você leu. Então, não apenas saiba decifrar as palavras. Começa ali pelo resumo. Leia o resumo inteiro, entenda aquilo que o resumo está dizendo, que aí você começa a pegar mais fluência no restante do texto e nos textos que vêm a seguir, né? E tem gente que entra em desespero, né? Pega o texto em inglês e aí começa a ler a primeira frase, já entra em desespero. Calma, cara, calma. Tipo, eu digo que assim, também quando as pessoas criam um certo bloqueio, né? E até palavras simples, que você consegue palavras que você consegue traduzir, assim, você consegue até relacionar com o português, Sim. as pessoas se embananam, porque elas criam realmente um bloqueio. Eu tenho amigos meus assim, só de falar
Ah, não, vai ser uma palestra em inglês, é um artigo em inglês. A pessoa assim, não tem em português, não. Né? Não tem em português. Gente, os melhores artigos, né? As melhores revistas, né, Alana? Exato. Não, e outra coisa, a gente tem muito artigo clássico, né? Que já tem tradução para vários idiomas, mas a versão nos idiomas muitas vezes tem várias perdas bem significativas. Então é bem provável que durante, né, a sua pós-graduação, quando você tiver um clássico para ler, o próprio professor da disciplina já vai dizer, olha, isso aqui é melhor ler no idioma original, porque em português ou em espanhol, às vezes tem gente que prefere, tem perdas. Então, gente, Alana, e o que você fez, assim, no seu tempo de mestrado, por exemplo? A técnicazinha que você utilizava? Você lia completamente o texto em inglês? Você tinha esse costume de traduzir? Como... Bom, eu mudei de área, né? Eu saí da escola de comunicação, fui para a escola de administração. Então, assim, os textos para mim tinham um vocabulário muito novo. Então, obviamente, eu já tinha um ótimo nível de inglês, mas o que eu fiz, sim, foi ter ali as minhas anotações com palavras específicas da área. Claro que para mim foi muito rápido, né? O que eu consigo contar mais é a experiência, assim, de colegas que chegaram com um nível não tão bom. E eu também, outra coisa, não foi o meu caso, mas também vi algumas pessoas tirando bom proveito disso. Eu acho que você, como professora, talvez possa falar ainda melhor, é a questão da aula particular. Porque até hoje, lá no Adoutoranda, muita gente me pergunta assim, será que agora é o momento de começar um curso? Gente, eu fiz curso, tá? Eu fiz CCAA, até por isso o título dessa live, né? Fiz 8 anos de CCAA, então assim, pensa, um mestrado dura 2 anos, então assim, 2 anos você não vai sair do básico. Então assim, uma aula particular, muitas vezes pode ser uma boa pedida, porque a aula particular vai treinar você bem focado para aquele objetivo. Então, de repente, para um inglês instrumental, sabe? Para você conseguir ir passando pelos objetivos, né, que fazem parte do curso da pós. Quero treinar para o teste de proficiência. Então, contrata um professor para aquilo. Quero aprender a leitura de artigos científicos. Contrata com essa finalidade. Para você conseguir. Gente, eu sou professora de uma escola de idiomas. E assim, pode até achar errado falar isso, mas não, eu sou pessoa. Eu também tenho a minha ética, né? Eu vou ser ética com vocês aqui sempre. Eu não aconselho estudante de pós-graduação se matricular em curso de idiomas. Não aconselho, de forma alguma. É como a Alana tá falando. Né? Você tem, você quer, porque tem gente que realmente, não sei, eu preciso de um professor, eu preciso de alguém no meu pé, enfim. Veja a possibilidade de você contratar ou pagar uma pessoa para fazer algo personalizado para você. Entendeu? Que aí seria essa questão dos textos voltados, por exemplo, textos acadêmicos, né? Conversas que tenham como assunto principal algo que envolve o teu tema, né? Teu trabalho de pesquisa. Então, assim, eu acho assim, que não vale a pena, tá? Pagar curso de inglês imediatamente que a pessoa entra na pós-graduação. Acho que não vale a pena. E eu acho que a gente compartilha do mesmo sentimento, né, Alana? É porque é algo muito longo. Eu lembro assim, eu acho que eu entrei no curso de inglês, eu comecei a fazer quando eu tinha uns 10 anos. E eu saí, eu lembro, eu já estava na graduação quando eu saí. Então, assim, leva muito tempo. São anos e anos. Então, assim, se você tá num nível básico, pense que... E não garante ainda nada, né? E não garante nada. Não garante nada. Então, isso assim, vai muito da pessoa. Da pessoa se dedicar, né? Porque tem muita gente e da sua turma, tem turmas, tudo. Eu lembro, turmas que tem muita dificuldade, tem turmas que o professor vai ter que dar atenção para um aluno em especial, então, né? Exatamente. Gente, vejam só, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui para os Estados Unidos, no Ciências Sem Fronteiras, no programa do governo, eu fui com 0 inglês. Eu nunca tinha pisado num curso de inglês na minha vida. Meu negócio era iar no O e iar no Stilver, minha filha. Era disso a pior. Sério mesmo. Tipo, I love you, morena em francês. Era nesse nível, gente. Eu entrei em desespero. Sim. A minha sorte é que eu fiz uma amiga minha, a gente é amiga até hoje, e ela é fluente em inglês, e aí eu ficava perto dela, eu grudava, porque se fosse para pedir comida, alguma coisa, tinha que ela que pedia para mim. Então, assim, e olha só como é o inglês, aprender inglês por imersão. Eu cheguei lá com a nota de TOEFL 387. Sabe o que é isso? Tipo, rasteira, TOEFL do ITP, né? No caso.
Com um mês lá, eu fiz a prova novamente e fiquei com 500. Gente, 500. Então, assim, veja como é você aprender a inglês por imersão, imersão. Então, eu até falo assim, quando eu tiver um filho, o dinheiro que eu gastar em curso de inglês, eu vou pegar, vou juntar e mandar esse menino passar certamente. 6 meses fora. Porque Porque, se olha, pra você mim tem a foram 8 anos. oportunidade, gente, se você tem a oportunidade, logicamente nem todo mundo tem, mas se você tem a oportunidade, nem que seja fazer o seu doutorado de sanduíche. Gente, estuda um pouco, tenta passar nesse TOEFL, vai-se embora, sem medo. Porque o inglês que você não tinha, você vai aprender, tenha certeza. E outra coisa, você chegar lá, né, parem de só querer ficar com Desgruda do brasileiro. brasileiro. Parem com É, isso, porque o que vai fazer é você aprender é o contato com o idioma o tempo inteiro. Então, por mais que eu tinha essa minha exatamente. amiga, mas a gente só andava nos lugares onde a gente pudesse conhecer pessoas de outras culturas e praticar o inglês. Então, vá com essa mentalidade. Aproveita esse tempo para quem está indo aí, para quem está também, começou aí, entra logo no doutorado sanduíche. Vá com essa mentalidade, esteja com essa mentalidade, que você aproveita esse tempo para praticar. Perfeito. E falando em praticar, o título dessa live aí é assim, em inglês. Você aprende e nunca mais esquece? Gente, esquece. Já vou dar um É que spoiler pra você. Você não pratica, se você não usa, você esquece. Então eu trouxe aqui para contar para vocês algumas ferramentas que eu utilizo até hoje, mesmo com um acredito nível que nem eu bom de conheço. inglês. Talvez, vamos ver. Não, sério, E porque eu sou muito será? old fashioned. Vamos ver. Então tá. E são ferramentas, eu peguei assim, ferramentas totalmente diferentes, de locais diferentes, para atender a todos os gostos, para a gente seguir praticando em contato com o idioma. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Não sobre inglês, mas assim como inglês, eu estudei espanhol por anos, para vocês terem uma ideia. Falava super bem, passei um mês no Chile, assim, nossa, mandando ver muito bem. E aí, tá, a vida foi passando, não precisei mais utilizar. Eu fui para Patagônia faz uns 3 anos. Gente, eu cheguei lá assim, toda trabalhada no portunhol, como qualquer outro turista. Eu fiquei assim, não pode ser. Não estudei todos esses anos para isso. Aí que eu voltei assim a ler mais em espanhol, assistir. Bom, aí a Casa de Papel ajudou também a assistir coisas em espanhol. E aí, assim, na última viagem que eu fiz foi pro Atacama, já tava bem melhor. Mas, gente, tem que ter contato com o idioma. Para o inglês, o que eu utilizo, tá? Tem um aplicativo, deixa eu ver assim, eu vou colocar aqui nos comentários para vocês não perderem. Esse aplicativo aqui que eu uso que se chama Hi Native. É um aplicativo que você instala e aí você consegue conversar com nativos por meio de texto ou até por voz e eles te corrigem, tá? Não é de conversação. Você diz assim, eu quero saber se a minha pronúncia para tal palavra está correta. Aí você manda o áudio e aí algum nativo em um idioma, Nossa, pode legal. ser, não é apenas em inglês que ele funciona. Essa pessoa recebe o seu áudio e diz qual é o seu nível de pronúncia. Mesma coisa para frase. Quero saber se essa frase que eu escrevi soa como um nativo. E aí alguém responde para você. E é muito legal que você também pode se cadastrar enquanto falante nativo de português e corrigir o português de quem está Nossa, legal. aprendendo. É uma rede É uma social. Eu troca, acho né? muito. É uma troca. É Muito legal. muito Não legal. conhecia, Vale vou a até colocar pena. aqui. Também dá para fazer perguntas, eu acho, assim, você coloca ali assim, how do you say? E eu acho que você pode colocar assim, agora eu não lembro que essa função eu não uso muito, mas é como se diz tal coisa em inglês e a pessoa responde para você. É bem legal esse aplicativo, vale muito, tá? Show. Tem, Já tô aqui. tem um. Tá, já tá? É legal, Já. né? É rápido. Existe não é uma rede social, tá? É uma ferramenta. Essa ferramenta é paga. Eu entrei nessa ferramenta por um tempo, eu não utilizo ela hoje, mas eu acho ela muito interessante. Ela é uma startup, se eu não me engano, brasileira, tá? Que se chama Sofia. Deixa eu colocar aqui também para vocês conseguirem achar. Sofia. Aqui. Acho, Sofia. Tá?
Se eu não me engano, foi criada por 2 brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles fizeram um trabalho com moradores de rua e com pessoas com pessoas mais pobres em geral, e essas pessoas se tornaram professores. Nossa. E aí você entra nesse site, se cadastra, tá? Ele é pago, mas dos sites de conversação ele é o mais barato de todos. E aí você consegue ter aulas, eles fazem várias aulas ao vivo, eles fazem treinamentos específicos, por exemplo, assim, para entrevista de emprego, para, sei lá, para momentos específicos da jornada. E aí você assiste as aulas ao vivo, ou então você consegue também conversar com os nativos. E os nativos são todas pessoas que eles conseguiram, por meio do projeto, tirar da pobreza. Então eu acho assim, Nossa, fantástico. muito legal. E acabar com essa vergonha, tá, minha gente, de falar, pelo amor Exato. de Deus. Porque é só falando mesmo que a gente Né? perde a Tem vergonha. que ser cara de pau. Só os caras de pau que... Tá? Gente, eu estudei mandarim. Nossa, minha filha. Você tem que ter uma live só pra contar a história da Ana aqui, porque... Né? Gente, eu estudei mandarim por um programa da URGS mesmo, tá? E aí o professor, um rapaz chinês, e ele não falava nenhuma palavra em português. E eu lembro que esse mandarim eu aprendi muito pouco, mas meu inglês só ficou... Porque era a única forma de a gente se comunicar. Não, justo, quando eu trabalhei lá quando eu estagiei lá no laboratório, todas as pessoas que eu acho que... não, minha orientadora era indiana, o marido dela é indiano, que era professor. Os doutorandos que eu ajudava eram árabes, indianos e chineses. Então, você aprende o inglês, mas você ainda... É melhor, você aguça o seu ouvido para todos os diferentes accents que você encontrar, porque os sotaques, né? Porque aí você vai escutando... Por exemplo, eu na primeira semana eu entrei em desespero, porque eu não entendia nada que o chinês falava. Né? E assim, muita gente não se esforça realmente para parecer ou para falar o mais próximo possível, né, do original que não existe, né? Mas assim, da língua mesmo, o sotaque, né? Tem isso. O brasileiro, eu acho que o brasileiro fala inglês muito bem. Muito bem, com certeza. A gente não tem muito sotaque na hora de falar inglês. Eu acho que o nosso inglês é muito claro. E a gente tem aquela questão do perfeccionismo. Perfeccionismo, a gente não quer mostrar para as outras pessoas também, né? Que a gente não sabe. A gente tem isso do brasileiro, né? Nem todo mundo quer ser o Joel Santana. Não, e é até interessante, porque o Joel Santana, eu coloquei o vídeo dele por esses dias aqui em casa. Meu marido falou, mas ele tá falando certo. Ele tá falando certo. Dá pra entender. Dá pra entender, mas ele não tá se esforçando nem um pouco, né? Pra falar pra falar mais parecido possível com o inglês. É muito tem uma pergunta pra você aqui. Você foi pra outro país, foi durante o doutorado? Não. Mulher. Conheça a minha história, mulher. Eu sou uma ex-doutoranda que virou Instagram, Mas então, Micaele, né? Micaele, eu fiz o inglês, eu estudei, né, nos Estados Unidos na graduação. Na graduação. Isso, na graduação sanduíche eu estudei lá 1 ano, nossa, vê que sonho, 1 ano e 5 meses eu passei lá. 1 ano e 5 meses, foram 5 meses, não, 4 meses de curso de inglês, 1 ano de graduação, né? 2 semestres de graduação. Foi a melhor experiência da minha vida. Não... Bons tempos, né? Bons tempos. O Dilma Card, cheio de dólar, né? Completando MacBook. Mas todo mundo brasileiro é assim, né? Quando vai pra fora. Mas foi a melhor experiência em todos os âmbitos da minha vida, né? Hoje eu sou professora de inglês por conta dessa experiência. Né? Que é uma pessoa que foi sem nada de inglês e voltou professora de inglês. Então, veja como as coisas são. Então, nada é em vão, tá, gente? Por mais que hoje eu não queira saber da minha graduação, assim, no sentido de que eu não quero mais seguir essa profissão, foi uma coisa que foi excelente pra mim. Certamente. Bom, continuando nas ferramentas... Sim, senhora. Quem manda é você aqui. Eu tô aqui só de boa. Deixa eu publicar aqui nos comentários a próxima, tá? São 2 ferramentas, na verdade, são 2 diferentes. E essa aqui, fiquem atentos, porque isso aqui, além de aprimorar o seu inglês, isso aqui rende uma graninha extra bem legal, tá? Tem a PreScouter e a Discount. Eu conheço essas 2, mas existem outras, tá? Que são ferramentas para você ajudar com pesquisas. Então, elas são totalmente em inglês. Gente, a Discount, a segunda, tá? É um aplicativo
E aí, eu lembro que no ano passado, eu respondi a 2 pesquisas. A de Scout você responde, tá? A Pre-Scouter você ajuda como pesquisador. Na de Scout, eu respondi a 2 pesquisas para Dropbox. Eu ganhei $100 em cada uma. E assim, Sério? pensem quanto tá o dólar hoje. Nu. Exatamente. E assim, na primeira fase eu respondi assim em texto mesmo. Eles me faziam perguntas, eu respondia em texto. Claro, tem que ser tudo em inglês, então já é uma Aham. ótima forma de você treinar. E aí a segunda fase foi 1 hora de videochamada, gente, $100. Então, assim, a melhor coisa é treinar o inglês e ainda ganhar uma graninha bem, bem boa, que sempre vem em boa hora, né? Com E a certeza. E a Pre-Scouter, ela é específica para quem tem mestrado ou doutorado ou quem está envolvido com a pós-graduação, tá? Porque aí na Pre-Scouter, as empresas, elas têm um problema de pesquisa, elas querem fazer uma pesquisa de mercado, elas precisam resolver alguma coisa, precisam fazer um benchmarking, e aí elas contam com o suporte de pesquisadores de todo mundo para cumprir esses objetivos. Então, hoje mesmo eu entrei para falar com vocês. A Prescouter não é aplicativo, tá? É um site que você entra, se Eu tô cadastra, vendo aqui. coloca currículo, coloca tudo, e aí você vai aplicando para os jobs. E aí também tem reunião, Nossa, você muito precisa interessante. preencher tudo em inglês. Então também é uma ótima forma, gente. É um trabalho em inglês que você vai ter. Você vai receber em dólar também, gente. O dólar, olha quanto tá esse Ó, dólar. Então, assim, ó, para brasileiro tá valendo muito. aproveitem. Tá valendo muito. Tem para várias áreas, tá? Dependendo da área no seu cadastro, vão aparecer pesquisas para vocês. Todas as vezes que eu entrei para olhar, sempre tinha assim, umas 5 ou 6 pesquisas disponíveis para você aplicar e participar. E aí também, dependendo da fase, você vai ganhando pagamentos, né? Daí, isso vai depender muito da empresa. Algumas têm assim programas de 4 semanas. E aí, precisa preencher algumas linhas. Normalmente são tabelas, assim, em Excel que você preenche. Aí, essa aqui paga $10 por semana, essa aqui $15 por semana. Mas, gente, ao fim de um mês, com uma Exato. coisinha que você consegue fazer rapidinho, gente, dá um extra bem legal. E é tudo em inglês, né? E Então, esse aí, também gente, além de ganhar o dinheirinho, você ainda vai estar praticando, que é mais importante. praticando e ganhando experiência Nossa, tem também. muita pergunta aqui, viu? Chegando É? aqui. Ai, nem tô vendo. Não, é porque mandaram aqui na caixa de perguntas. Eu vou colocar uma pergunta aqui. Tá. Uhum. Que tá até, eu acho que um pouco fora do nosso script, mas eu vou colocar, achei interessante. Escrever em inglês, quais os primeiros passos para iniciar? Tá, Como foi a tua experiência, assim, Alana, na eu escrita até em inglês? anotei sobre isso, tá? Porque, assim, tem muita gente que fala que quando você vai escrever em inglês, é melhor você já começar a escrever em inglês mesmo, para começar a entender como é que é a lógica do idioma, tá? Eu também acho isso melhor, só que eu também acho que se você for pensar assim, se obrigar a fazer sempre assim, você vai bloquear. Vai. Então, eu prefiro. Vou dizer para vocês como é que eu faço. E olha que eu sei que eu tenho um ótimo nível de inglês. Muita coisa já escrevo direto, até porque o vocabulário da minha área, eu já estou muito familiarizada com ele. Mas às vezes tem, assim, quando eu preciso de velocidade, sabe? Quando a mão precisa acompanhar o pensamento, gente, eu Uhum. escrevo em português. Eu escrevo em português e eu acho E que não é depois problema você vai nenhum. reformular, né? Pra não Depois eu vou perder aquele reformular. pensamento, né? Até porque você falou muito bem, não é traduzir, é reformular. Reformular. Porque simplesmente você traduzir, às vezes você perde alguma coisa, às vezes no inglês não, a maneira como você coloca uma coisa não é a mesma que você colocou em português. Em português a gente usa frases muito mais longas, né? Então, assim, são construções diferentes, mas não é pecado nenhum você escrever em português e depois transformar. Gente, tem que ser o que funciona pra você, sabe? Exatamente. Eu acho que Gente, não aqui no existe uma Brasil. receita, não é receita de bolo, tá? A gente tá Não, falando aqui, a gente tá compartilhando nossas experiências, vocês é de vocês. Então, assim, tem que fazer aquilo que tá dentro da sua realidade, né? Aqui dentro eu da tenho sua uma realidade, a possibilidade. Alana tem outra e você também. Então, às vezes, você tem um nível muito básico de inglês, você quer iniciar, então inicia fazendo português, vai utilizando as Sim. ferramentas, vai traduzindo aos poucos. Então, assim, e assim você vai. Agora, nunca, nunca, nunca pense que não, eu vou ser pra sempre assim. Escrever em português pra É. sempre.
Depois você vai passar para a fase de você tentar escrever em inglês, passar para uma pessoa que entenda melhor e a pessoa dá uma Pra revisar. dá uma melhorada, né? Então assim, o importante é começar, tá? Começou, acabou-se. Respondido, Léo. Tem mais pergunta aí ou a gente segue nas Deixa eu ver ferramentas? aqui. Deixa eu ver aqui. Então, é possível fazer o doutorado de sanduíche, eu acho que o caso, né? Doutorado de sanduíche com nível de inglês básico, mas se você for aprovado no TOEFL, você vai. Tudo depende da pontuação do TOEFL. Eu não lembro quanto que é o mínimo, mas não é muito alto. É um intermediário. Gente, ó, vê só. Eu não sei como é que tá, porque eu tô um pouquinho fora dessa, né, dos editais. Gente, eu fiz no ano passado por causa do doutorado de sanduíche, que no fim, né, pandemia, vocês sabem que não vai acontecer. Mas eu acho, se eu não me engano, no edital, era o ITP ou o IBT? Porque era até isso que a gente ia falar no final. Mas... É o ITP. O ITP, eu acho que era 500, não? 520? Eu acho que era 500, isso aí. Alguém diz aí, quem tiver aí na live, que tiver já passando não algum edital. Não precisa, assim, você não precisa ser fenomenal na prova. Eu acho que o 500 é, assim, equivalente a um nível intermediário. O segredo do TOEFL é o seguinte, você não precisa saber muito inglês, você tem que saber a prova. É que nem você vai tirar a carteira de motorista, né? Nem todo mundo que tira a carteira de motorista sabe dirigir. Então você estuda para a prova. O TOEFL é suado. É suado. Bom, vamos guardar essa. Vamos guardar, né? A gente já tá entregando. Mas se você passar com a nota do TOEFL, tranquilo. Agora chegar lá, assim, é aquele que a gente falou, praticar, conversar, procurar fazer amizade com o pessoal lá e acabou. Provavelmente, vamos pensar o seguinte, né? Que se você vai fazer um doutorado de sanduíche, quer dizer que você já conversou com alguém de fora, você já tem e que você não tem o inglês básico, tá? Vale ressaltar. 500 e pouco não é um inglês básico, não. É de pré-intermediário. É intermediário. Bom, voltando então assim para as dicas, voltando ferramentas para finalizar, de ferramentas, tá? Canais no YouTube. Gente, tem 2 que eu amo. E assim, eu assino. Vamos ver se vai ser igual ao meu. Todos. Karina Fragoso, que eu acho que é a nossa musa do inglês aqui no Brasil. Ela é maravilhosa. E eu amo o canal do Gavin, da Small Advantages. Ele sabia que era esse. Eu amo. Ele é um querido. Eu adoro. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Deixa eu escrever aqui também. Small Advantages. Gente, ele é maravilhoso. Ele aprendeu português por imersão, não foi, Alana? Foi. E se você pegar os primeiros vídeos ele fala melhor que a gente. Maravilhoso. Ele é muito, muito bom, muito bom. Ó, todo mundo é só os fãs da Karina, ó. Karina é maravilhosa, maravilhosa. E aí, esse aqui é o canal dele. E assim, eu sou assinante, então toda vez que sai vídeo novo, eu assisto. Por mais que às vezes seja alguma coisa que eu já sei, assisto. Porque é esse contato com a língua que faz diferença. E outra, ele dá umas dicas, assim, que é principalmente pra gente que é professor, que é para aquelas perguntinhas dos alunos, sabe? Aquelas perguntinhas bem, tipo, que quer pegar o aluno e que eles... Sabe aquela questão, por exemplo, tem coisa no inglês que o aluno fala assim, professora, por que é assim? Aí você fala assim, por que é? Sabe? Eu aprendi desse jeito. É porque é, né? Então, assim, ele vai esmiuçar, ele vai dizer, ó, é assim, assim, por causa disso. Então, é show de bola. O Ítalo falou que eu estou começando desse jeito, como as revistas no Brasil. Fragoso, eu não lembro se é com Z ou com S o Fragoso dela. Fragoso? Eu vou escrever com S. Peraí, eu vou colocar aqui, Karina. Tá, porque aqui a Ruide perguntou. Fragoso com S. Fragoso. Vou colocar aqui nos comentários também, pessoal. Karina Fragoso. É maravilhosa, maravilhosa. Show. Bom, e aí, para correção do texto, tá? Quem é meu seguidor sabe que eu sempre falo muito do Grammarly. O Grammarly revisa texto em inglês. Então, ele não traduz. Você já tem que entrar com texto em inglês com ele. E ele é um ótimo revisor. Ele usa inteligência artificial. Então, assim como o Google Translator, eu vi que assim, ele vem melhorando muito com o tempo. Então, assim, sério mesmo, às vezes ele reescreve um parágrafo para você de uma forma que fica melhor. E vocês estão ouvindo a chuva aqui? Tô ouvindo, eu achei que era o teu fone que tava chiando. É chuva. Chuva. É um temporal, na verdade. Nossa Senhora! Tem medo de chuva, minha filha? Não, tenho medo de
Tenho medo dessa internet cair. Né? Cai não. Segura na mão de Deus e vai. Vamos lá. Vamos embora. E de ferramentas, essas dicas Gente, mesmo o ResearchGate também. O ResearchGate, ele tem... É uma ferramenta, assim, as pessoas estão se comunicando ali, uma dúvida que você pergunta, e um pesquisador responde, você tem a oportunidade de responder. Participe dessas discussões. Então, assim, é muito importante aproveitar esses canais para você. E outra coisa, gente, uma coisa que eu fazia com meu marido e funcionou por um tempo, mas funcionou. Se você, por exemplo, divide apartamento com amigos, eu dizia a ele que era o English Time. O English Time era 1 hora que a gente tinha que falar só inglês. Qualquer coisa dentro de casa, assim, qualquer coisa. Então é bem legal porque aí você tá praticando, sabe? O meu marido não funcionou. Não funcionou, não. A gente sempre briga no fim. Nossa senhora, aí começa a brigar em inglês. Não, em português, né? Mas se às vezes funciona, né? Às vezes funciona pra vocês. Não. Pode ser interessante. Qual o nome desse revisor? O Grammarly. Eu coloquei aqui, coloquei embaixo o Grammarly. Ok. Então, vamos passar para o próximo tópico? Simbora. Ou tem mais perguntas? Tem mais alguma pergunta? Enfermeira e mestranda, você vai aprender sobre as rotinas dos Estados Unidos, como estudante sanduíche. Você acha que vale a pena o intercâmbio de observação? Se você tem oportunidade, gente, Ai, vá gente, não logo, vá. Agora não, que tá difícil, né? Mas assim que tudo isso passar, vá. Vá. Sempre. Qual o nome do site que foi mencionado? Para trabalhos acadêmicos é o ResearchGate? É esse? Esse, deixa eu Vou colocar aqui também. Tá colocando? Eu tô colocando. Aqui. ResearchGate. É o LinkedIn. É maravilhoso. É o LinkedIn dos pesquisadores. Perfeito. Próximo tópico, então, Gabi. Simbora. Vamos lá. Ana. Bom, meus seguidores também... Deixa eu fazer a pergunta pra você. Pode falar. Não, tá bom, não. Eu tô sóbria, né? Não, e eu já não estou mais. Grammarly não é um app. Grammarly não é um app, tá? Ele é uma extensão, site, né? É uma extensão. Você pode colocar no Word, pode colocar no Google Docs. É super e-mail. Ajuda muito. Você vai E-mail, mandar e-mail para um pesquisador de fora, ele corrige lá tudo direitinho. É muito bom. É um site, você entra e se cadastra. É isso aí. Bom, congresso em inglês. Meus seguidores sabem que recentemente participei de um congresso online. Eu lembro. Um congresso internacional. E, assim, foi a minha primeira experiência mesmo, assim, encarando face to face, falar com gente de todas as nacionalidades, todas, né? De algumas nacionalidades em inglês. E, gente, ninguém, não tinha nenhum brasileiro, eu era a única brasileira lá. E aí eu queria contar também um pouco sobre como foi a minha experiência. Eu acho que um pouco a gente já falou sobre isso aqui no começo, que é a questão do inglês das outras nacionalidades. Gente, italiano falando inglês, alemão falando inglês. Então, assim, se você tem, né, pela frente essa experiência, eu sei que muita gente vai participar de congresso online, então, assim, você já não tem a parte da expressão corporal, né? Porque eu acho que faz muita diferença você estar, né, pessoalmente no local. É tudo à distância, usando fone, às vezes o áudio cortando um pouquinho. Então, prepare muito o ouvido. Eu achei que seria, a parte mais difícil seria falar, eu falar a minha parte, mas a gente ouvir e entender o que, assim, austríaco falando em inglês, e foi muito difícil para mim. Foi realmente a parte mais difícil. Então, treine o ouvido. Como treinar o ouvido, gente? Difícil. É difícil. Assim, procure palestras no YouTube para conseguir. Mas mesmo assim, cada pessoa... TED Talk. Muito bom. Mas são pessoas de outras, assim, né, são de várias nacionalidades. Então, pegue americano, vai ver lá alemão falando inglês. Então, você joga lá e vai treinando o ouvido, gente. E até acho assim, americano e inglês, falando inglês, a gente aprende inglês ouvindo normalmente americanos e ouvindo ingleses. Agora, eu tava assim, éramos, eu acho, na minha sessão, éramos umas 8 pessoas, todos europeus, mas nenhum inglês. E eu brasileira no meio. Girl power! Então, gente, foi bem desafiador. Brasileira! Então, chegou. Lembrem,
qual a área do doutorado de vocês? Deixa eu Oh, colocar meu Deus, aqui o como meu. me pergunta do meu doutorado. O meu é administração. O meu era fitopatologia. É isso aí. E aí, sobre congresso, gente, é isso. A parte da fala. Voltamos ali, né, para o primeiro tópico. Tenho colegas que já precisaram, né, apresentar em inglês. Até teve um congresso em que eu participei do artigo e não pude ir. Meu colega foi. Ele tinha um nível, assim, intermediário. E ele contratou um professor particular para treiná-lo para o congresso. E se saiu muito bem. Então, se for algo realmente muito desafiador para você, eu acho que a aula particular também é perfeita para esse caso, assim. É muito específico, é muito pontual para aquele objetivo. Show. Gente, minha experiência falando inglês em público, fora as experiências que eu tive, né, durante a graduação, sanduíche, né, de apresentações lá, eu tive a oportunidade durante o doutorado, do pouco período que eu passei no doutorado, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de apresentar meu seminário em inglês. E eu fui lá com a cara e a coragem, né? Com os slides em inglês, falando inglês. E assim, mesmo pra mim, que eu ainda não me considero, sinceramente, eu acho que tô longe não, mas assim, ainda não sou fluente, né? Vale ressaltar que a fluência é uma coisa que a gente né, que estuda, trabalha com a língua inglesa, a gente sabe o que é um fluente. Dizer, tu fala, tu professor de inglês é fluente. Não, a fluência é bem diferente. Né? Fluência é isso aqui que eu tô fazendo aqui com a Alana, né? Que, meu Deus do céu, a gente sai as coisas sem nem... Sai mais né? Rápido sai que até o que não deve. Mas, assim, eu fui meter a cara e fui fazer. É uma experiência que, assim, foi muito diferente, porque era a primeira vez que alguém ia apresentar um seminário em inglês. Eu fiz também com a vontade de estimular outras pessoas também, não de assustar, de estimular, porque eu acho que é importante, né? E os programas de pós-graduação estão cada vez mais sendo internacionalizados. Então, é importante isso, que a gente tenha essas oportunidades, tanto para mim, né, para apresentar, quanto para os meus colegas, de ter, né, uma apresentação em inglês. São poucas as oportunidades que muitas vezes a gente tem, né? De um professor isso é um de ótimo fora, exercício. Exatamente. É um ótimo exercício para pensar em fazer em turma também, né? Isso. E o que me ajudou a falar em público foi porque na época eu já lecionava num curso de idiomas, né? Durante o final de semana eu dava umas aulas em curso de idiomas. E a outra coisa também foi eu também, né, gostar de falar em público, né, desse jeitão. Mas assim, eu tá o tempo inteiro rodeada de inglês na minha vida. Assim, séries, a gente se ajuda muito. A gente fala, o povo diz, balela, não é. Não Série, é balela. música em inglês, leitura de artigo, escrita em artigo. Então, assim, escrita nas aulas. Então, anotação, às vezes, que o professor colocava alguma coisa em inglês ou uma frase, eu tentava colocar com minhas palavras em inglês. Essa prática, ela ajuda muito. Em relação à apresentação, eu acho que foi uma oportunidade que eu não precisava apresentar em português. Mas é como a Ana falou, aproveitar essas oportunidades para praticar. Eu não sabia quando é que seria a próxima vez que eu teria essa oportunidade. Então, eu fui lá, encarei. E não ter medo, gente, tá? Dentro do programa de pós-graduação, embora exista muita competição, embora exista um ambiente extremamente competitivo e tóxico muitas vezes, né? É ainda um local para se aprender. Ainda é um ambiente controlado, né? Exatamente. Então, e eu vi que você falou sobre isso, da questão de ambiente controlado, por conta disso, porque ali é o espaço que você tem as pessoas que você vê diariamente, né? Que você conversa, então, assim, ainda é mais tranquilo. E, gente, ninguém deve nada pra ninguém, sabe? Não, com certeza. Assim, e outra, chega lá, faz o céu e... Imagina, eu pelo menos tive essa oportunidade. Fosse para um outro passo, não, você vai ser palestrante num congresso, num simpósio, alguma coisa, eu já tinha passado, não, eu consigo, sabe? Exatamente. Pelo menos eu consigo. Então, se você tem a oportunidade, gente, encare. Até, nem que seja pelo menos tem os slides em inglês, de você olhar ali, você tentar, né, você apresentar. Porque só o trabalho que você está fazendo já vai te ajudar, né? De uma certa forma. Então, a gente esquece um pouquinho o português. Um pouquinho, assim, só um pouquinho. Eita, eu espero que a Arielle não me escute, mestre da revisão. O português. Eu acho que a gente pulou um tema, não foi, Alana?
Não sei, mas vamos passar pra proficiência, porque eu tô vendo Bora que a gente embora, tem porque 15 minutos. porque Que eu a acho que gente já falou proficiência é uma sobre coisa isso que de gera muita dúvida. escrever em inglês, enfim, os artigos. Isso, é verdade. A gente já falou E sobre isso, agora a gente vai falar perfeito. sobre provas de proficiência, exames de proficiência. Alana, Sim. é com você. Não sei como é que foi com você, tá? Mas no meu caso, eu fiz 2 provas de proficiência em inglês durante a pós-graduação. Eu fiz uma no mestrado, que a própria universidade oferecia, e era pelo Instituto de Letras, e ela já me servia como a proficiência, que é um dos requisitos do mestrado, tá? Essa prova eu achei assim extremamente tranquila no meu caso, mas eu sei que assim teve um certo nível de dificuldade maior para o pessoal ali do básico e intermediário, tá? Mas pelo que eu pesquisei e normalmente é assim que ocorre nas outras universidades também. Gente, pense que é uma prova que você não precisa falar, tá? Não tem a parte oral. É uma prova escrita. Ela é, se eu não me engano, ela tinha umas 10 questões de múltipla escolha. E no fim, algumas questões dissertativas, mas em português. Você ouvia o texto em inglês e respondia em português com o uso de dicionário, tá? Essa é a prova 1 de proficiência que a universidade oferece. Só que ela é válida apenas para quem não quer, por exemplo, fazer um doutorado sanduíche ou às vezes precisa de alguma coisa internacional que aí sim vai exigir de você um exame de proficiência, né, de alcance internacional. Aí por isso a gente falou tanto no TOEFL, ele não é o único, mas o TOEFL muitas universidades oferecem de forma gratuita para pós-graduandos. E aí eu fiz o TOEFL durante o meu doutorado, já pensando em doutorado sanduíche. Não que eu acho que vai acontecer mais. Calma, porque seria calma, nesse ano. Né? Esperança é a última que morre. Vai aqui. Vai Não, aqui. não, e assim, né? O que a gente não tem controle, tá? É isso, não temos Exato, controle, né? Mas fiz o TOEFL. Então, assim, você também fez o TOEFL, né? Eu acho que a gente tem aí, então, essa experiência em comum pra contar. E é bem como a Gabi falou ali no começo. É prova de direção. Você tem que saber como é que é a prova. Você nunca fez E é o TOEFL? cansativa. Ela não é assustando, difícil. não é assustando. Ela é cansativa. Ela é muito cansativa. Muito cansativa. E eu digo uma coisa. Para quem vai fazer o TOEFL IBT, o ITP, gente, existe o ITP, que é o teste que é no... Que não tem o speaking. Eu sempre... gente, eu não tenho esse negócio de... É o que não tem o speaking. Não tem a parte IBT de fala. tem o speaking. O IBT... Né? Ele vai ter o speaking. Ele é dividido em... Eu até separar aqui, que é o reading, listening. Aí tem um intervalozinho, speaking e writing. Eu fiz os dois. Ao meu ver, o IBT muito mais difícil por conta do speaking. Perfeito, né? Sim, Eu não Mas fiz o ITP também tem a questão da prova ser corrida. Não dá tempo, por exemplo. Você não pode. Você vira a página, você não pode voltar para a página anterior, tá? Se você voltar, passa, responde, passa. E, gente, você fica assim por 3 horas. Então, assim, gente, você sai suada da prova. Exatamente. Porque ela é muito corrida. Gente, são 3 horas sem parar virando a página. É horrível. É muito. E assim, uma coisa positiva do IBT, embora seja uma prova também muito longa, extremamente longa, porque é uma prova que ela é, pelo menos no meu caso, que foi, você seleciona lá que você vai fazer você quer estudar em uma universidade fora, os textos são acadêmicos, né? Então são aqueles textões assim, é uma prova extremamente cansativa. Ainda tem a oportunidade, por exemplo, sobrou um tempinho, você voltar, rever a questão, pular, a questão tá muito difícil, pular para outra, coisa que você não tem esse tempo. Pelo menos na parte de reading, tá, gente? Na parte dos textos, você não tem essa liberdade no ITP. Você não tem. Né? E assim, gente, se você tem um psicológico abalado, como essa pessoa que vos fala, se você fizer terapia, trabalhe na terapia isso. Porque o que aconteceu? Eu tô dizendo a tu que essa live era pra ser 2 lives. Porque é história pra mais de metro. 10 minutos pra lá acabar. Gente, eu tive uma crise de pânico durante a minha prova do TOEFL IBT, que tem o speaking. Aconteceu que lá teve um problema no meu fone de ouvido, tá? Meu fone de ouvido, eu não tava conseguindo escutar direito, tava muito ruim. A prova foi R$800, então você já vai com aquele peso na consciência. Foi R$800, foi R$800. É um dado interessante até essa observação.
porque o ITP, muitas vezes, eu acho que todas as vezes as universidades oferecem de forma gratuita. Se você fizer o TOEFL fora, ou outros, como tem o IELTS, tem alguns outros testes de proficiência internacionais, você paga. $215, tá, É em amados? dólar. É em dólar. Não então... é cartão internacional para pagar. $215 com a cotação do dia, né? Então, assim, na época não faz muito tempo, foi ano passado, foi R$ 800 que eu paguei. Não, Hoje já minto, seria é porque foi uma história muito longa. Eu era para ter feito no ano de 2018. Só que aí eu tive essa crise por conta do fone de ouvido que aconteceu. Eu fiquei muito nervosa. Eles paravam minha prova, mesmo colocavam pra... Fiquei nesse... E vendo as coisas acontecerem, e tirava o fone de ouvido e consertava e eu voltava para a prova. Comecei a ficar muito ansiosa. Eu já estava passando por essa questão da ansiedade, trabalhando a questão da ansiedade, né, na minha vida. E tive o tilt, minha gente. Buguei geral na hora do speaking. Porque eu comecei a escutar as perguntas, que a prova, para mim, é mais difícil, que ela dura cerca de 17 minutos, 17 minutos, prova é corrida, e a pergunta vinha no meu ouvido e eu não sabia falar. Não saía nada na minha voz, eu comecei a ter uma palpitação. Então, aquele ambiente, ele não é o ambiente de uma prova do TOEFL não é legal, tá? Então, ele é extremamente controlado. Extremamente estressante. Você vê outras pessoas que estão super preocupadas. Você vê gente, assim, que tá muito nervoso. Porque, às vezes, é um sonho, sabe? Às vezes, a pessoa tá ali com um sonho. Caramba, eu quero ir pra fora. Muita coisa depende daquele score. Muita coisa depende daquilo dali. Sem falar que na minha cabeça, eu disse assim, meu Deus, o TOEFL era só o primeiro passo, porque eu ainda tenho que fazer o GRE. Que aí depois, se vocês quiserem em outras lives, ou até depois a gente vai fala sobre isso, que são as provas muitas vezes exigidas para quem quer fazer doutorado pleno. Porque no meu caso, eu estava querendo fazer doutorado pleno também. Uhum. Então, tem outras provas, né? Então, cada vez, essa emoção acabou que eles me deram um voucher, né? Porque eu aleguei que eu me senti prejudicada pela estrutura da prova, eles mandaram um voucher, eu podia fazer um ano depois. Eu criei um bloqueio durante esse período e fui fazer na última semana da validade, depois de um ano, eu fui fazer a prova. E foi a melhor prova possível, porque eu não ia fazer mais nada, eu já estava, decidida aqui. Então, por isso que eu digo, quando você vai tranquilo, as melhores provas são aquelas que a gente vai, não, vou fazer essa prova só por fazer mesmo. Então, eu fui bem tranquila e consegui tirar uma boa nota. Então... tem um comentário aqui da administração e ciência. Ouvi dizer que as universidades não iriam mais ofertar o ITP por cortes do governo. Enfim, então, não pagando nem bolsa, quanto mais prova de proficiência. Tá bem complicado, né? Eu vou dar uma olhada nisso, porque não a live sei. vai ficar salva, gente. Vai ficar no IGTV. Sim. Tá? Grammar. O que seria... Em relação ao quê? Ops, foi errado. Oi, todo mundo bugou aqui. Mas, gente, mais alguma dúvida a respeito, gente? Vocês mandem agora, porque a gente só tem 5 minutos de live. Não, e assim, gente, sobre o TOEFL, realmente, assim, eu acho que se você fizer o teste de proficiência ofertado pela universidade, que não é o TOEFL, aquele que normalmente é pelos institutos de letras, vai mais tranquilo, porque esses costumam ser bem mais fáceis. Bem mais tranquilos. Eu fiz o em espanhol também, que né, no doutorado você tem que fazer a proficiência em segundo idioma estrangeiro. É bem mais tranquilo, é bem mais fácil com o dicionário. Já TOEFL e outros testes, né, similares, eles sim requerem um preparo global no idioma, digamos assim. Então, você realmente não existem preparatórios específicos, mas você precisa entender de gramática, precisa entender de contexto. São várias outras coisas que você tem que saber. Gabi, o que é que eu faço? Faço a prova, Gente, tem gente que dá curso, tá? Eu tenho também esse projeto na minha vida, que é um dia, assim, se Deus quiser, que eu tiver organizar a minha vida. Realmente, um projeto com inglês, assim, para pós-graduação. Eu tenho muito isso, essa vontade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né? Mas, gente, tem muito conteúdo legal, gratuito, no YouTube. Eu estudei para minha prova do IBT, Continue Speaking, pelo YouTube, porque eles disponibilizam algumas provas lá, provas que você consegue até colocar e no site do TOEFL. No site do TOEFL, eles também têm simulados. ETS, né? ETS.org. ETS.org, tá, gente? Isso aí.
Ah, Alguma de vocês já fez Doc Sanduíche fora? Não, saudade do que a gente não viveu. saudade. Não, pra mim seria neste ano, talvez máximo até primeiro semestre do ano que vem, mas agora vamos ver, é a vida. Agora, gente, agora é o momento da gente fazer live, né, Alana? Ah, Escrever, né? olha, não, Tomar uns drinks. não tá sendo de todo ruim, porque a gente pensa, eu participei de um congresso na Áustria, da minha casa de Crocs no pé. Então, Ai, que assim, delícia. sem gastar nada. Então, assim, também, Com sabe? uma oportunidade que você talvez não pudesse nem conseguir ir pra lá. E não sei, também, enfim. e assim, imagina, eu gastaria muito pra ir, eu acho que Muito. tá o euro. E também a gente começou a se questionar mais, assim, poxa, o quanto você precisa estar lá? Eu e Exato. meu orientador, a gente tá trabalhando em colaboração com uma outra universidade de fora. E assim, a distância, o trabalho à distância, ele existe. Então, também nem Gente, sempre vai ser. Vocês defendem quando? eu Você defendo, não defendo. não Eu não tenho defende mais. defesa. Vão me defender. Eu tenho Alana, até você defende março, quando? até março de 2022. Prefiro que seja antes. Então, Elis, vai lá no meu IGTV. Lá no começo, primeiro vídeo, eu falo sobre o meu desligamento do doutorado. Inclusive, tem no IGTV da doutoranda, que ela me chamou, me convidou. Isso. Linda, que eu falei sobre o meu rompimento com o doutorado. Maravilhoso. Sim. 1 minuto, mulher. Oh, bom, gente, então, foi um prazer estar com vocês. Como que eu me inscrevi no congresso? Eles isentaram as taxas de inscrição, mas foi tudo por e-mail. Foi bem tranquilo e Bem free. tranquilo. E Alana, foi. a gente vai fazer. Mulher, porque esse mês, né, nós estamos bem. Mas a gente vai marcar outra live, mulher. Vai ter que Sim, marcar, tem vamos muito marcar outra live. assunto. O inglês é. Ai, maravilhoso. Ai, obrigada. Mandem coração. Essa live vai ficar salva, viu, gente? Depois vai lá pro YouTube. Foi todo Meu estado foi readequado. readequado pro EAD. Não é fácil. É, exato, gente. O EAD, ele não é fácil. Ele cansa, ele suga, mas... Ai, Gente, agora faça outra live depois. Gente, um vou minuto. matar vocês. Faça outra live depois. Ó, tem mais. Sim. Alana, quais foram os passos da sua universidade pra pleitear? Meu Deus. Eu não vou fazer agora, Maravilhoso. outra vez. Gente, vejam só. Vocês vão lá no Instagram da doutoranda, pelo amor de Deus. Isso, me pergunta lá por direct. Por direct que eu respondo. Mas tá ficando cada vez mais difícil, que você tá crescendo, viu, amada? Que é com você cuidado. Não! Gente, vejam só. Eu tenho uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, que eu tô muito, muito feliz. Muito feliz. O nosso blog do PhD Depre vai sair de hoje pra amanhã. Ai, muito parabéns! legal. Um blog onde vocês... Ai, eu tô feliz. Um blog onde vocês vão poder também deixar os seus relatos, tá? Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Vocês vão compartilhar um pouquinho da história de vocês com a gente. A gente vai tentar, de certa forma, ajudar. E também com parceria da psicóloga, tá? Ela vai estar lá fazendo... a gente vai combinar uma rotina de postagens também para... Vai ser show de bola, tá? Que legal. PHDDP.com.br. Ai!